Sem mais delongas, Lua, é contigo. E aí, pessoal? Bem, muito feliz de estar aqui. Na verdade, muito feliz de ver muitos rostinhos que provavelmente eu gostaria de conhecer. Mas muita gente me conhece, eu não conheço vocês, mas acho que é um momento legal da gente poder ter esse networking. Mas primeiro eu queria agradecer demais algumas coisas aqui que eu acho muito importante. É o primeiro meetup de Airflow que a gente tem no Brasil, né? E eu queria agradecer muito pelo iFood conceder esse espaço maravilhoso para a gente, pelo time da Astronomer, do Ben, da Brianna, para poder fazer isso. Então eu queria uma salva de palmas aí para eles. Bem, eu quero falar um pouquinho para vocês de Airflow, tá? Quem aqui não tem DAG? Levanta a mão. Todo mundo tem DAG? Todo mundo... Quem aqui não conhece Airflow? Levanta a mão. Beleza, poucas pessoas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá? Bem, eu vou falar um pouquinho hoje de técnicas de ingestão e como que a gente pode utilizar algumas tecnologias para trabalhar junto com o Airflow. E um pouquinho da jornada desse processo. Tá? E aí, se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade. Tá? Bem, eu peguei aqui duas técnicas ou processos que normalmente nós vemos nos dias de hoje. Fica tranquilo que a gente vai falar deles aqui agora. Tá? O de cima, a gente está falando de uma arquitetura de Lake House. Quem aqui não conhece Lake House, levanta a mão. Tá. Então, Lake House, na verdade, nada mais é do que uma camada em cima do Data Lake, que é super econômico, aonde te traz a ideia de uma tabela. Então, é como se você estivesse ali fazendo consulta em uma tabela, mas, na verdade, todos esses dados e metadados são armazenados em arquivos. Isso é open source. E o que isso possibilita para a gente é, na verdade, unir tudo de bom do Data Warehouse com tudo de bom do Data Lake. E hoje em dia, os projetos lá fora trabalham, eu diria que começando dos últimos 2, 3 anos para cá, dificilmente você não vai ver uma arquitetura de Lake House. Tá? E normalmente, como que essa jornada acontece? Né? A gente tem algumas fontes de dados ali, como vocês podem ver. A gente tem algumas camadas aqui. E claro que, por favor, não achem que essas camadas são todas, é só um pedaço. Existem várias aqui, tá? Existe uma camada muito importante que eu não estou mostrando aqui, como, por exemplo, de governança de dados. Existe uma outra camada aqui chamada de observabilidade, por exemplo. Existem várias camadas, tá? Mas, normalmente, a gente tem no fluxo do dado da entrega a ingestão de dados. Então, eu preciso conectar com as várias fontes de dados que eu tenho hoje. Eu preciso colocar esse dado dentro do meu lakehouse ou do meu storage, de baixo custo, e aí eu vou ter o quê? Transformação de dados, eu vou aplicar a regra de negócio dessas informações, e no final eu vou disponibilizar isso num Data Warehouse. Faz sentido? Sim ou não? Sim, né? Mais ou menos vai fazer sentido, e esse é o processo que normalmente a gente utiliza. Só que tem um desafio aqui, que é, beleza, eu quero um single pane of glass. Eu gostaria de ter um lugar onde eu consigo ver tudo em um lugar só. E é aí que o Airflow entra. O Airflow ele é um orquestrador escrito em Python que possibilita com que você escreva e ele te mostre uma forma gráfica de como gerenciar todo esse processo. Né? A gente vai ter uma apresentação logo mais, acho que é do Marcelo, que vai falar um pouquinho dos desafios aqui no iFood. Então, cara, uma apresentação super legal que eu estou ansioso, na verdade, para ver. Mas, voltando aqui, então, o que o Airflow faz? Ele gerencia esses pipelines. E aí você consegue, dentro dele, verificar a saúde, você consegue ter login, você consegue colocar tudo num local só. Isso é muito legal. Porque isso facilita com que nós, engenheiros de dados, ou pessoas que trabalham com orquestração, possam centralizar isso em um local só. Tá? E a gente também tem a outra arquitetura aqui embaixo, chamada de Modern Data Stack. Todo mundo aqui já ouviu falar desse Modern Data Stack? É uma forma mais preguiçosa do Data Engineer raiz. Né, que é, vamos ser um pouco Nutella, em vez de armazenar o dado num data lake, deixa eu mover direto para o warehouse. Mas existem vários processos, porque hoje a gente vê isso e dói um pouquinho para a gente que é engenheiro de dados mais raiz, porque a gente tinha que colocar o dado no data lake. Por quê? Porque era barato colocar no data lake. Mas a verdade é que hoje os data warehouses oferecem formas muito baratas de você armazenar dados. Então, as pessoas, para agilizar o processo,
e para conseguir desacoplar um pouquinho do time de TI, começaram a construir suas próprias stacks e reduziram esse processo para o analista de dados conseguir gerar insights mais rapidamente. Então, normalmente, você vai ver no espectro de dados essas duas arquiteturas. Uma arquitetura baseada em Lakehouse e uma arquitetura baseada num conceito mais moderno. Mas vocês podem ver aqui que existem, por exemplo, similaridades entre elas, obviamente. Você tem a ingestão de dados ainda. Você ainda tem uma multitude de fontes de dados que você precisa conectar e você precisa trazer esses dados para um local. E isso é interessante, porque isso gera uma jornada para a gente dentro do Airflow, né? E aí eu trouxe para vocês um pouquinho das... Eu comecei a trabalhar com Airflow em 2017 para 2018, então já faz um tempinho. Ele não estava ainda em release final, que eu até me esqueci qual é o nome. Ele nem na incubação ele estava ainda, ele realmente era a versão bem primária. Eu tive o prazer de trabalhar com ele, foi um pouco doloroso no começo, eu vou admitir. Mas hoje a gente tem uma comunidade gigantesca, milhões de providers que eu vou falar, então hoje é muito fácil trabalhar com Airflow, além de trabalhar com Python, né? Quem aqui não conhece Python? Aí ninguém levantou a mão, tá vendo? Então todo mundo conhece Python aqui. E isso traz muita facilidade para a gente escrever pipeline. Então o primeiro passo da jornada que eu queria falar para vocês, e o que eu observei nesses últimos anos trabalhando com Airflow, é ter o Airflow como uma unidade singular, como um single unit. Né? E eu até coloquei aqui, everything, everywhere, all at once in Airflow. Então a gente tem a ideia, por exemplo, de quando a gente começa essa jornada com o Airflow, de colocar tudo dentro dele. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, o Airflow ele é muito bom como orquestrador. Na verdade, esse é o propósito dele, orquestrar. Eu consigo fazer algumas outras coisas bem legais com ele? Consegue, mas primariamente ele é uma engine de orquestração. Por que eu estou falando isso? Porque no começo da nossa jornada, a tendência é que nós coloquemos tudo lá dentro. Por exemplo, eu quero criar uma operação em Python que vai buscar o dado em um lugar, ele vai armazenar aqui, vai fazer uma outra operação e assim por diante. E a gente encapsula isso tudo dentro do Airflow e deixa o Airflow executar. O que funciona muito bem até um certo tempo. Mas quando você precisa desacoplar, o que a gente vai ver logo mais, a gente começa a ter alguns problemas. Por quê? Porque a engine foi feita para orquestrar. Então, eu quero que vocês tenham isso em mente, tá? Então, quando a gente pensa aqui na parte de ingestão, que eu vou estar falando hoje com vocês, a gente tem esse conceito de operadores. E o Airflow tem vários operadores, tá? E que é muito legal. Então, você já tem operadores pré-construídos. Então, você não precisa chegar lá e falar o seguinte, eu quero mover o dado do S3 para o Redshift, por exemplo. Que são duas tecnologias, uma de Object Storage e uma de Data Warehouse dentro da AWS. E daí você não precisa escrever o seu código em Python, porque já existe um operador que abstrai isso para ti. Assim como várias outras. E existe um super ecossistema hoje, que inclusive a Astronomer deu para a gente de graça, open source, que é o Astronomer Registry, que eu vou falar daqui a pouco, que você pode ir lá, pesquisar, falar, cara, eu quero integrar o FO com S3. Beleza, quais são os operadores que eu tenho? Quais são os sensores que eu tenho? Então, a gente pode criar muita coisa sofisticada. Por exemplo, eu quero processar um dado somente quando o dado cair na pasta tal. E aí eu fico cutucando aquela pasta de tempos em tempos, se aquele arquivo cair ali, eu, de forma mais reativa, processo esse dado. Então, existem várias formas legais de se trabalhar com Airflow. E esse é o caminho normal. A gente vai começar a utilizar tudo do Airflow dentro dele. Não só orquestrar, mas a gente vai operacionalizar ali também. Existe um cara muito comum chamado Python Operator. É um operador de Python. Isso quer dizer o quê? Você chama uma função de Python e escreve o que você quiser. Tá? E isso funciona muito bem até um certo ponto. Né? Mas o que eu queria conversar com vocês aqui é como que a gente começa a sair de um ambiente mais de desenvolvimento para um ambiente mais produtivo. Tá? Então, aqui, quais são os problemas que a gente tem? Primeiro, complexidade, tá? De várias fontes de informações diferentes. Uma das coisas do Airflow que é importante vocês entenderem é que cada operador se comporta de um jeito e existe uma configuração para ele. Não é padronizado. Então, por exemplo, se você está utilizando operadores de Azure, você vai ter uma forma de especificar certas configurações. Se você está utilizando o operador da AWS, você vai ter uma forma de especificar e assim por diante. Tá? Eles são resumidos e teoricamente fáceis, existe uma documentação muito boa, mas é diferente, não é a mesma experiência entre eles. Tá? Mas eu acho que para as duas principais cloud providers com Airflow, que é a AWS e o GCP, você tem milhões de operadores, assim, operador para tudo que vocês pensarem. Para o Azure, não muito, porque o Azure
Eu não sei se vocês sabem, mas recentemente o Azure lançou um Airflow gerenciado dentro do Data Factory. Então, você pode utilizar o Airflow gerenciado ali dentro para poder trabalhar. Vejam que eu estou colocando algumas aspas aqui, depois eu explico para vocês. E, por fim, trabalhar com erros, né? Então, como que eu consigo debugar essas informações? Como que eu consigo ser reativo aos meus pipelines? Eu consigo criar lógicas de regra onde, se eu tiver um erro, ele vai para um pedaço do pipeline, se eu tiver acerto, eu vou para um outro pedaço do pipeline. Então, o legal do Airflow é que ele te traz a possibilidade de você mesclar e codar do jeito que você quer. Só que isso aqui começa a virar um problema, porque a gente está colocando tudo dentro do Airflow. Qual o segundo momento? O segundo momento é quando a gente realmente começa a pensar em desacoplamento, né? Se a gente for olhar um pouquinho para as trends de dados e ver o que a gente fez nos últimos 10 anos, foi tentar desacoplar. Então, a gente foi tentar tirar ali dentro de um banco de dados relacional, onde você tinha um armazenamento e a engine no mesmo local. A gente tentou colocar o dado em um data lake, e a gente trouxe uma engine de processamento como Spark para poder desacoplar isso. Ou seja, você ter o melhor dos mundos. Antigamente, se eu desligasse uma máquina de Spark, provavelmente eu estava desligando o storage também, antigamente. Hoje não, hoje é tudo desacoplado. Você não precisa ter o dado armazenado e está pagando pelo processamento. Você paga o processamento na hora que você for processar. Então, o desacoplamento é importante porque também delega diferentes responsabilidades. E no nosso caso aqui, o que a gente quer fazer? De novo, utilizar o Airflow como um orquestrador de dados, ao invés de uma plataforma para que seja tudo delegado para ele em relação ao processamento. Então, tem duas partes aqui que eu queria falar com vocês. A primeira são as engines de ingestão. Tá? Quem aqui trabalha somente com uma fonte de dados, levanta a mão. Nossa, abençoado, ele é abençoado, gente. Né? Todo mundo está com inveja, eu também tenho inveja. Mas é muito raro hoje, no nosso mundo de dados, é basicamente, né, 99,9%. Ele é a exceção do 1%. Mas dificilmente você não vai ter várias fontes de dados para interagir. E isso começa a ser um pouco desafiador, dependendo não somente do que você ingere, mas como você ingere. Se você ingere de forma reativa, se você ingere em grandes chunks, se você ingere buscando informações de CDC para capturar os inserts, updates e deletes. Então, existem várias configurações e várias características para ingestão. E aí a gente começa a ver algumas ferramentas que se destacam bastante no espectro de ingestão. E aí que eu quero falar com vocês aqui nessa apresentação. Luan, eu quero integrar o Airflow com alguma forma para que eu possa ingerir esses dados para o Modern Data Stack ou colocar esse dado dentro de um Data Lake, por exemplo. Eu consigo fazer? Consegue. O que você pode utilizar? Então, eu trouxe algumas opções aqui para vocês. Né? Então, obviamente que as nuvens, por si, possuem produtos que fazem isso, tá? E que se integram com o Airflow também. Então, você tem ali, por exemplo, no S3, você tem operadores de S3, na AWS você tem operadores de S3, você tem operadores de DMS, que é o Data Migration Service, que você pode se conectar e falar, cara, DMS, puxa o dado do banco de dados Postgres e traz aqui para o S3 para mim. Então, você consegue fazer essa configuração via Airflow, e ele vai delegar a ingestão para uma outra engine. Está vendo aí que a gente está fazendo? A gente não está deixando o Airflow tomar controle da ingestão e fazer a ingestão. Ele está gerenciando esta ingestão. Isso é muito importante que vocês entendam isso. Por quê? Quando a gente começa a ter 20, 50, 100, 200 DAGs funcionando dentro de um ambiente de Airflow, fica extremamente difícil trabalhar se você delegou tudo para ele. Você começa a ter alguns problemas. Por quê? Porque a engine foi feita para que você possa orquestrar com maestria e não necessariamente processar terabytes e ingerir diversos gigabytes de dados por dia. Essa não é a proposta da ferramenta. No GCP, a gente tem, por exemplo, o Google Cloud Storage. Então, vamos supor que você trabalha com o Google e você quer mover o dado lá do storage do Google direto para o BigQuery. Você tem um operador lá que você chama, passa as configurações do bucket, aonde você quer, qual é a tabela do dataset que você quer mapear e deixa ali o Airflow fazer isso. Ou você pode delegar para um serviço de transferência do próprio Google para fazer isso. E o Airflow faz isso. Preferencialmente, o que a gente vai fazer? Delegar para um serviço de ingestão poder fazer isso. Né? Esse é o foco. E, por último, a gente tem o Azure. O Azure tem um produto muito famoso chamado Data Factory, que parece um pouquinho com Integration Services. Eu digo que parece um pouquinho porque parece muito, mas é porque existem algumas diferenças bem gritantes entre eles. Mas quem aqui conhece Azure? Levanta a mão.
Eu diria que 70%, 80%. Legal, então, acho que todo mundo conhece Integration Services e Data Factory, então beleza. Tá? Então a gente tem muitas coisas que a gente consegue fazer com esses caras. E a gente tem propostas open source. Isso fica interessante se você não está dentro de uma nuvem, ou se você quer transicionar entre diferentes nuvens, ou se você tem um produto de dados que pode ser multi-cloud, ou se você quer uma plataforma onde você coda uma vez e entrega muito. Né? Qual é a dificuldade de você estar na nuvem às vezes? É porque pode acontecer mudanças. E essas mudanças podem impactar diretamente em como você coda, quais os serviços que você usa e quais os produtos que vocês usam. Então, hoje, na verdade, para ser bem realista, eu não conheço nenhum projeto que eu estive nos últimos 5 anos que utilizasse somente tecnologias de nuvem. Somente só tecnologias de nuvem. O que eu digo com isso? A gente utiliza coisas e produtos open source dentro da nuvem. Então, por exemplo, se eu quero criar a minha transformação, eu vou utilizar Spark. Por quê? Porque eu sei que Spark está disponível no Azure, está disponível no GCP, está disponível na AWS. Então, teoricamente, o meu refactoring de code vai ser basicamente nulo se eu souber fazer da forma correta. Então, o que a gente vê hoje é, normalmente, os pipelines tendem a utilizar mesclas. Então, a gente tem ali um serviço de ingestão, talvez delegado para a engine da nuvem, a gente tem um processamento, talvez delegado para um open source, a gente tem orquestração para um open source, e aí faz muito sentido agora, né? Porque agora o Airflow está em todos os lugares. Então, a gente pode fazer o deployment do Airflow no Kubernetes, a gente pode fazer ele no Google Cloud Composer, a gente pode fazer ele no Amazon Workflows, que é o MWAA, a gente pode fazer ele no Azure Data Factory, e como bem falou, tem o Astro. Tá, eu não sou da Astronomer, mas eu posso falar para vocês que, de longe, eu já trabalhei com todos. Realmente, o Astro é muito legal. Para quem nunca viu, nunca brincou, eu sugiro demais que vocês vejam a experiência de codar, de CI/CD, de todo o processo de como é fácil realmente desenvolver DAGs lá dentro. É muito legal, tá? Eu deixo aí essa recomendação para vocês. E aí a gente começa a ver, além de ter isso disponível para nós, então você pode ter um serviço para fazer isso, a gente tem os produtos open source, como eu falei. E aí, open source e outros pagos, né? Então, eu vou falar um pouquinho dos mais famosos que a gente usa normalmente, quando a gente sai lá do modelo anterior, de unidade unitária, e fala, cara, eu preciso desacoplar a minha ingestão, para que eu possa ter um serviço que realmente delegue essa parte. Eu deixo o Airflow orquestrando, mas esse serviço vai fazer isso. Então, a gente tem o FiveTran, o Airbyte, Meltano, e vou falar um pouquinho do Astro Python SDK também, que é open source. Quem aqui conhece o FiveTran? Levanta a mão. Beleza, acho que 5%. Quem conhece o Airbyte? Beleza, 90%. Quem conhece o Meltano? Beleza, 3%. Quem conhece o Astro Python SDK? Legal, poucos. Vou falar um pouquinho deles. Eu tenho uma paixão especial pelo Astro Python SDK. Eu vou falar um pouquinho para vocês por quê. Por mais que pareça que é da Astronomer, não, é um produto open source, é uma biblioteca open source. Tá? E eu vou mostrar para vocês o que dá para fazer com eles também. Então, de fato, a gente já tem aqui a maioria falando do Airbyte. Quem aqui usa Airbyte hoje? Levanta a mão. Beleza, 5%. Então, a gente tem muita gente que conhece, mas nunca utilizou. Então, a gente vai falar um pouquinho dos desafios que vocês podem ter utilizando o Airbyte. Eu já digo para vocês, é uma ferramenta incrível, é uma ferramenta que nos últimos 3 anos mudou gigantescamente. Hoje, eu diria que é muito estável no espectro de ingestão de dados e definitivamente eu recomendo ela. Tá? Bem, quais são os problemas aqui quando a gente começa a desacoplar? De novo, não existe bala de prata na tecnologia. Né? Então, cara, eu saí do modelo onde está tudo único, eu estou indo para um modelo desacoplado. Quais são os desafios que eu tenho por fazer isso? Né? Bem, o primeiro é que você tem diferentes tecnologias ou formas para administrar dentro do seu pipeline. Isso torna um pouquinho mais desafiador em como você debuga, em como você coda, em como você pensa na sua solução como um todo, em como você escolhe as formas de ingestão de dados, o preço que está atrelado a isso e assim por diante. E eu digo preço não somente monetário, eu digo preço técnico por se fazer isso também. Né? Muita gente fala de CDC, eu quero ingerir dado em tempo real, eu quero ingerir CDC, enfim, tudo bem, dá para ser feito. Mas existe uma complexidade adicionada muito grande por se fazer isso. Tá? E eu vejo muitas dificuldades justamente quando a gente fala desses dois carinhas, que é CDC ou tempo real.
Tá? São dois desafios muito grandes durante o processo de ingestão. Bem, depois, a gente tem, quando a gente trabalha com grandes datasets, né, então, ou você pode ingerir esse dado em tempo real, você pode ingerir esse dado em pedaços durante o dia, ou você pode, às vezes, fazer o que a gente chama de backfilling. Eu quero processar, por exemplo, um mês inteiro de dado. E aí você tem que ir ali no seu data lake, você tem que ler todos os milhares de arquivos que você tem no mês, você precisa juntar tudo isso, ou trazer para um local, para um data warehouse e processar essa informação. Isso é uma tarefa bem desafiadora, independentemente da plataforma, independente da tecnologia, porque a gente lida com muito poder de processamento. E aí, por que eu estou falando isso? Porque cada ferramenta vai se comportar de uma forma diferente. Bem, o meu dever de casa aqui foi colocar uma matriz, para a gente falar um pouquinho. Essa matriz é uma matriz baseada na minha experiência, tá? Então, não acreditem, vai ter coisa que vocês vão passar e vocês encontrem de formas diferentes, mas aqui traz um norte para vocês um pouquinho. E talvez alguém esteja perguntando assim, por que você não colocou nada na parte de nuvem? Né? Acho que por causa que a parte de nuvem ela é um pouco mais óbvia, no sentido que você tem uma documentação muito boa, você tem já a própria nuvem suportando aquele produto, possivelmente se você é uma empresa que está dentro dessa nuvem, você tem suporte dela, então, teoricamente, você sabe, você tem um time, você tem um apoio. Eu quero falar um pouquinho de cada um deles e falar um pouquinho dessa matriz aqui que eu criei para vocês, tá? Então, por exemplo, a AWS. Totalmente integrado, então, poxa, eu tenho todos os meus pipelines Luan dentro da AWS, tudo que eu utilizo está dentro da AWS. Faz sentido eu utilizar o Airbyte? Você pode utilizar, mas talvez faça mais sentido pela sua stack, pela sua cultura, pelo seu time, utilizar os produtos da AWS, como DMS, como S3, como Redshift, como Athena e assim por diante. Faça mais sentido para ti, tá? Outra coisa, quando eu preciso habilitar a integração contínua, o DMS é um serviço muito bom, que evoluiu muito nos últimos 4, 5 anos. Tá? É um serviço que, inicialmente, ele foi desenhado para um propósito um pouquinho diferente do que é hoje, e ele pivoteou para um sistema de ingestão muito legal e muito robusto dentro da AWS. Eu acredito que muitas empresas que estão dentro da AWS utilizam o DMS diariamente para mover, sincronizar e entregar dado de um lado para o outro. Tá? Então, ele é uma ótima oportunidade, uma ótima proposta se você está no espectro de AWS. No GCP, a gente também tem integração. A gente tem dois produtos muito campeões lá dentro do GCP, que é o GCS, que é o Data Lake, e a gente tem o BigQuery. Né? Dificilmente a gente nunca ouviu falar do BigQuery. O BigQuery é uma ferramenta muito interessante, é um data warehouse muito parrudo, e a gente tem essa integração com os produtos. Uma coisa legal do Google é que o Google foi o primeiro serviço gerenciado de Airflow que nós tivemos, das nuvens. Então, ele foi o primeiro a ser colocado, que é o Composer. Muita gente perguntava, o que é o Composer? Nada mais é do que o Airflow lá dentro desse cara gerenciado para ti. Então, muita coisa de pumbling, muita coisa de você configurar, de você gerenciar, de você manter a infraestrutura, você não precisa fazer, o Composer vai fazer isso para ti. Mas a experiência é a mesma, você vai codar Airflow por debaixo dos panos. Tá? Então, normalmente, existem outros produtos, como Data Fusion, tem alguns outros produtos da Google, mas eu diria para vocês que a maioria dos clientes que utilizam o GCP para dados, utilizam o Composer como orquestrador, já, há muito tempo. Tá? Então, isso já é algo utilizado e acelerado bastante. Tanto é que, se você for olhar a quantidade de operadores que a gente tem dentro do Google, são vários. Tá? Google e AWS é maravilhoso de trabalhar com Airflow, sinceramente. Assim, é uma experiência muito legal. Recomendo vocês brincarem bastante com eles. A gente tem o Azure, eu ainda acho que ele está baby steps, ele ainda está caminhando. Eu acredito, por ser MVP da Microsoft, eu digo para vocês com muita clareza, nunca foi proposta do Azure ter o Airflow lá dentro, mas o Airflow tomou um momentum tão grande, um processo tão grande, que eles colocaram esse serviço gerenciado e começaram a criar providers para eles. Então, agora você pode olhar lá, por exemplo, no Astronomer Registry, que eu vou mostrar para vocês, e vocês vão ver que existem alguns provedores já do Azure. Tá? Então, a tendência é que a gente veja esse cara crescer. Tá? O quanto eu ainda não consigo falar para vocês, mas eu consigo falar para vocês, por exemplo, que eu fui o nosso time foi um dos primeiros times a experimentar o Data Factory para Airflow.
Funciona, mas dói um pouquinho ainda. Mas a ideia é melhorar com o tempo, tá? O que é importante, acho que a mensagem aqui é, nós temos Airflow gerenciado hoje em todos os lugares. Isso é muito bom para a gente. Por quê? Se você escolhe utilizar Airflow, isso quer dizer o quê? Que independentemente da nuvem, do lugar que você está, você pode ter um serviço que vai te ajudar com toda a infraestrutura e você não precisa trocar o seu código. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que você está dentro do Azure. Quem aqui já lidou com migração de cloud? Levanta a mão, de uma cloud para outra. Diria que 5, quase 10%. Quando vocês passarem por isso, a maioria que não levantaram a mão, vocês vão ver exatamente o que eu estou falando para vocês. Quando você está lá muito bonito, muito feliz, utilizando, por exemplo, a AWS, e aí de um dia para a noite chega o board lá de cima e fala, então, gente, eu tenho uma novidade para vocês. Muito legal. A gente vai para a Google. E aí, cara, isso vai fazer uma diferença muito grande em como você construiu, quais tecnologias você escolheu e quais foram as opções de arquitetura que você, naquela época, decidiu seguir. E aí, se você tem, por exemplo, o Airflow como seu sistema nervoso central, como seu orquestrador, isso vai te facilitar bastante, porque você não vai ter que ter uma troca drástica de tecnologia. Eu lembro um caso que a gente estava fazendo uma migração para a Macy's. A Macy's é gigantesca. E eles migraram de uma cloud para outra. E eu lembro que a orquestração que eles escolheram foi uma ferramenta de nuvem específica, onde eles passaram 1 ano e meio fazendo um movimento de on-prem para essa nuvem. E quando eles terminaram a migração, que a migração foi dada como concluída, chegou uma notícia top-down. Gente, a gente está indo para a Google mês que vem. Mais 1 ano e meio de migração. Eles estão terminando agora a fase da jornada deles de migração dos pipelines. Então, isso acontece, tá? Em empresas pequenas, médias e grandes, e você pode passar por isso. Então, tentem escolher com muita paciência, com muita análise, qual tecnologia vocês vão utilizar. E a gente fala um pouquinho das que, se a gente vai começar a tomar um approach um pouco mais moderno, um approach mais multi-cloud, um approach mais pensando nisso, a gente tem essas 4 opções aqui que eu acho muito legais de falar para vocês. Então, tem um 5Tram. O 5Tram, ele é pago, ele é uma assinatura que você faz na cloud. Então, você vai lá no site, entra, e você tem toda a parte de billing, custo, tá? E aí você facilmente consegue se conectar com fontes e destinos. Só que tem uma coisa muito legal do 5Tram, assim como Airbyte e Meltano, que é a integração que você tem com o DBT. Quem nunca ouviu falar de DBT, levanta a mão. 2 pessoas. Ou seja, o que é o DBT? É basicamente a gente voltar alguns anos atrás, estava lá no SQL Server ou no Oracle, escrever SQL e as coisas funcionarem. Basicamente é um wrapper, é um abstrador que você escreve SQL e ele se comunica com uma engine de Data Warehouse, inicialmente. Inicialmente, a ideia é que o DBT se conecta com um Data Warehouse, você escreve os seus selects e ele materializa esses selects em views ou tabelas. Só que ele não faz só isso, ele faz um bocado de coisa legal. Ele te dá lineage de dados, ele te dá testes unitários, ele te dá um processo de CI/CD muito interessante, ele te dá validações, então ele te dá muita coisa você utilizando ele. E hoje o DBT ele abriu o seu espectro mais, então hoje você pode conectar ele com Spark, por exemplo, você pode conectar ele com Databricks SQL, você pode conectar ele com Trino, você pode conectar ele com várias outras tecnologias de processamento de dados para entregar a experiência SQL para você. Muito legal. E aí, por que eu estou falando do DBT? Porque você vai ver que tem ali um carinha chamado DBT, exclusivo para ele, né? Por quê? Porque hoje é uma tecnologia para Modern Data Stack muito usada. Eu não conheço nenhum Analytics. Quem aqui é Analytics Engineer? Levanta a mão. Alguém? Vocês usam DBT? Usa, né? Mais ou menos? Python, com certeza. Então, o DBT dificilmente não vai ser utilizado, tá? Ele vai estar aí across the board. Então, o 5Tram oferece essa migração legal, tá? Então, ele tem diferentes formas de sincronismo. Então, você tem incremental, full, isso já está dentro da plataforma, ele consegue fazer essa rastreabilidade para você. Caso você tenha essas integrações, isso setado no banco de dados, logicamente, tá? E ele é uma ferramenta interessante se você pode pagar por isso, tá? Porque o billing vai ser baseado no custo de utilização que você tem. Eu não sei exatamente como que é o billing dele, mas ele cobra por transações de movimento, tá? Por movimento de dados. Mas eu tenho alguns clientes que utilizam e literalmente é extremamente fácil de setar.
É muito legal porque existem várias conexões. Para esse processo de Lakehouse que a gente estava falando ali, você consegue trazer o dado de várias fontes e já escrever em formatos de Lakehouse. Eles estão trazendo o Hood e Iceberg para dentro também de Sinks. Então, é algo bem interessante para a gente que trabalha com dados. Tá? Bem, essa é a proposta paga. Mas caso você queira uma proposta open source, acho que todo mundo aí falou um pouquinho do Airbyte. O Airbyte é bem interessante, é uma proposta bem legal, onde você pode ter esse deployment acontecendo em máquinas, ou você pode colocar esse deployment em Kubernetes também, em orquestrador de containers. E você tem a parte de comunidade dele, que é muito forte. Tá? Isso é um dos pontos muito legais do Airbyte. Outra coisa é que ele oferece 350 conectores, mais do que 350 conectores disponíveis para vocês. Então, tem conector, cara, para dar e vender aí, a rodo, tá? E, recentemente, eles soltaram duas coisas muito legais que eu quero falar para vocês. Quem aqui ama Python, levanta a mão. Tá, acho que quase todo mundo, né? Eles lançaram uma biblioteca chamada PyAirbyte. Você não precisa do Airbyte, você usa toda a parte de conexão e você pode, por Python, especificar os seus movimentos de dados. Tá? E outra coisa legal, caso você queira desenvolver um conector, eles criaram um Development Kit, um kit de desenvolvimento, para facilitar com que você possa criar os seus próprios conectores customizados. São duas coisas muito legais que eu sugiro vocês darem uma olhada. Bem, depois a gente tem o Meltano. O Meltano é um produto um pouquinho mais, eu diria, difícil de trabalhar, mas um produto bem interessante, feito pelo GitLab. Tá? Ele segue a mesma ideia de um código de GitHub. Então, ele é baseado em YAMLs. Então, você coloca o seu código todo lá, ele gerencia todo esse controle para você, você especifica fontes e destinos. Ele é interessante se você tem uma pegada mais coding, uma pegada mais YAML, se você trabalha mais com esse tipo de tecnologia. E ele oferece 650. Ele tem um pouco mais de conectores do que a Airbyte hoje. Tá? E ele é um produto interessante. Eu diria que ele é um pouquinho mais difícil de ser configurado, mas ele funciona muito bem para muitos use cases. Tá? E ele faz também carga incremental, carga full, trabalha com CDC. Ele tem esse conceito de taps e destinations. Tá? Isso aí vem de um formato Singer, que é um formato, um padrão que foi criado para desenvolver conectores de fontes e destinos. E ele utiliza essa nomenclatura e esses princípios para desenvolver o produto deles. É uma comunidade ativa. Eu entrei ontem, fazia 3 dias atrás, eles tinham postado um update dentro do GitHub. Então, é um produto que vive em constância, alteração, mudança e melhorias. E ele é gerenciado principalmente pelo GitLab, que é gigantesco. Então, é um produto que você tem uma empresa ali por detrás também apoiando, o que é bem legal. E a gente tem um dos meus queridinhos aqui, chamado AstroPython SDK, que é como eu posso falar aqui o que o AstroPython SDK é? Mas, na verdade, ele é um processo para facilitar o seu processo de ETL, tá? Como um todo. Então, o que ele faz, na verdade? O AstroPython SDK, ele cria um conceito de operadores, que é o mesmo do Airflow, e você tem vários operadorzinhos legais. Um dos operadores que você tem, que é muito famoso, é chamado load, carga. Você pode pegar o dado, por exemplo, de um data lake, e você pode carregar terabytes de dados para um Snowflake, por exemplo, com 3 linhas de comando. Então, o que ele faz? Ele utiliza um conceito chamado de transferência nativa. Então, nossa, eu sou apaixonado por essa parte. Realmente, quando eu vi na documentação, eu achei fantástico. O que você faz? Vamos supor que você tem 10 mil arquivos no S3 e quer mover isso para dentro de um Snowflake. Dentro da DAG, você especifica o formato do load, que são 3 linhas. Você fala qual o destino, qual é a fonte, qual o destino, qual é o wildcard que você quer trazer os dados, enfim, set o regex. E aí você faz o quê? Quando você inicia a DAG, ele delega esse carregamento para o Snowflake. Então, o Snowflake vai lá, cria o processo temporário, vai no S3, transparente, pega esse dado, carrega nativamente para ele. O Airflow só orquestra essa carga. Tá? Então, o AstroPython SDK, eu acho um produto muito legal. E eu tive um caso real de uso. Eu diminui 3 mil linhas de código para 450. Tá?
com o AstroPython SDK. Porque especificamente, a gente gerencia um produto de dados onde a gente precisa ingerir de diversas fontes diferentes, de diversos lakes diferentes. E para isso a gente tinha um código de Python para cada um deles. Então, o que a gente fez com o AstroPython SDK foi utilizar os operadores para facilitar esse processo. Tá? E aí eu coloquei algumas coisas, como, por exemplo, open source. Então, o Fivetran não é open source. O Airbyte, o Meltano e o Astro são. Então, vocês podem testar, podem baixar localmente, brincar e assim por diante. Comunidade, todos oferecem uma comunidade bem legal. Eu diria que Airbyte e o Astro seriam os que a gente mais tem contato. Tá? Eu acho, entrando em todas as comunidades e vendo, eu acredito que Airbyte e Astro são mais ativos, porque o Airbyte é global, muitas empresas acelerando, e no Astro a gente tem o próprio Slack do Airflow, que também trata sobre conceitos de AstroPython SDK e assim por diante. Em relação a ser leve, a gente tem aí o Meltano sendo leve e o Airbyte um pouco pesado. Tá? Por que eu coloquei aqui o Airbyte sendo um pouquinho mais pesado do que o normalmente? Por que eu coloquei isso aqui? Existem alguns casos de uso, porque, de novo, são vários conectores. Então, você vai ter conectores que funcionam muito bem e tem uma ótima documentação e uma ótima stack para que você possa debugar. E tem outros conectores que já são um pouquinho mais chatinhos e difíceis de fazer. E por muita coisa no Airbyte ser orientado a Java, quando você tem ali, por exemplo, o deployment desse cara dentro do Kubernetes, existem alguns problemas de, a gente já sabe, tipo gerenciamento de memória de uma aplicação Java com gerenciamento de memória com uma aplicação com um orquestrador de Kubernetes. Geralmente eles não gostam um do outro. Então você pode ter alguns problemas devido a isso, caso você opte utilizar ele dentro do Kubernetes. Eu não vou dizer recentemente, mas eu acho que há 1 ano atrás, Airbyte lançou o Airbyte Cloud. Então, você tem a forma cloud dele. Você não precisa se preocupar com a infraestrutura. A única coisa que você pode fazer é delegar para esse cara e você vai ter um billing parecido com o Fivetran ali. Né? Beleza. Depois a gente tem o quê? A gente tem, como eu falei para vocês, do DBT. Tá? Todos oferecem integração nativa. O Astro não oferece integração nativa, mas tem um Astronomer Cosmos, que oferece uma integração bem legal. É um outro produto muito legal, open source. Todos oferecem carga incremental e custo. Eu diria que o que mais vai custar, tá? Eu diria monetariamente, vai ser o Fivetran. Entretanto, de todos, ele é o mais fácil de utilizar. Tá? Então, de novo, não existe bala de prata, existe muito do background da sua equipe, o que você quer utilizar, como você quer utilizar. Então, é importante que vocês façam essa análise. Eu espero que isso aqui traga um pouquinho de clareza e pelo menos traga um norte para vocês começarem a pensar. Caso vocês queiram delegar em gestão para uma outra tecnologia, olha para esse cara aqui, olha para essa matriz aqui, e aí isso já vai dar um norte para vocês brincarem com cada uma delas. Eu vou estar divulgando os slides para vocês, tá? Então vocês vão ter acesso a isso aqui. E eu queria abrir, a gente tem 7 minutos, queria abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta ou ninguém entendeu nada? Temos ali. Boa tarde. Boa tarde. Uma dúvida. Referente ao Astro, tem alguma empresa que dá suporte de forma corporativa, apesar dele ser open source? O Astronomer dá suporte. Tá? E eles recentemente abriram para... Recentemente, alguns meses atrás, eles abriram para a comunidade. Mas existe um time que trabalha para o AstroPython SDK dentro da Astronomer. Tá? Existe um time lá dentro que trabalha com isso. E eles aceitam hoje pull requests de pessoas que não trabalham na empresa. Mas eles gerenciam e mantêm o produto. Beleza. Obrigado. Nada. Do Airflow Slack. Sim, então se você... boa bem. Se vocês não conhecem, existe o Slack do Airflow com, cara, nem sei quantos mil usuários tem. São muitos. Eu acho que da última vez era 20 e tantos mil pessoas. Existe um Slack, open source, você entra lá e vai ter vários tópicos. Um dos tópicos deles é Astronomer, e aí você tem o Python SDK ali. A Tatiana ainda trabalha no projeto, que é uma brasileira, mas tem um outro time de indianos que são muito legais de conversar, que estão dentro de lá. Então, se tiver algum problema, eles vão estar lá para te ajudar. Mais alguma pergunta? Oi, Luan. E
Quanto ao NiFi também como solução para ingestão de dados? O que você tem a dizer? Gostei da pergunta. Por que eu não coloquei NiFi aqui, né? NiFi é uma tecnologia que nós, da academia, falamos bastante, gosto bastante do NiFi. O motivo de eu não adicionar ele aqui é porque, normalmente, quando a gente tem um NiFi, o NiFi, além dele fazer integração de dados, você também tem toda a visão de orquestração. Então, ele é uma plataforma que te traz toda a parte de ingestão, de conexão, de transformação e traz também todo esse visual gráfico. Então, normalmente, quando você está utilizando ele, tá? Você não está utilizando o Airflow. Tá? O legal do NiFi é porque ele, de novo, open source também, criado pela NSA dos Estados Unidos, deve funcionar bem. Brincadeira, funciona muito bem, processa terabytes de dados em várias empresas diariamente, e é um produto que dá para fazer o deployment em Kubernetes, open source, no Docker e assim por diante. É um produto bem legal de ser utilizado, mas normalmente a gente não casa ele normalmente com o conceito de Modern Data Stack aqui. Mas é um ótimo produto. Ô, Luan, boa tarde. Boa tarde. E sobre o Dremio, você consegue falar alguma coisa a respeito? Consigo. O Dremio é uma tecnologia que a gente considera como um cara que acessa os dados de um data lake inicialmente. Então, o que ele faz ele acessa diversos data lakes e ele cria reflexões. Essas reflexões são colocadas em memória. Então, todo esse acesso de dados você pode ter em milissegundos fazendo isso. Né? Então, ele utiliza algumas tecnologias interessantes ali, como Drill, PyArrow e assim por diante, para fazer. Mas ele é uma plataforma interessante, ele é open source, e ele é legal porque você tem ali uma UI muito legal, você tem controle de acesso, então você pode dar acesso aos seus usuários acessarem e fazerem queries dentro do seu lakehouse, do seu data lake, e ver toda essa imensidão de dados que você tem dentro de lá. Tá? Então, é um produto legal também, muitas empresas utilizam, e é um produto que também é open source. Tá? Mais alguém? Não? Antes de eu terminar, queria falar para vocês que tudo que eu conversei aqui com vocês pode se tornar ainda mais simples. Recomendo vocês acessarem um cara chamado, já passo já, o Astronomer Registry. Na verdade, o que é? Tudo isso que eu falei para vocês, Luan, qual o provedor, qual o operador que eu vou usar, qual é o módulo que eu vou configurar, enfim, está tudo lá no site. A Astronomer criou um site que coloca tudo isso num lugar só. Então, eu quero transferir o dado do ponto A ao ponto B. Tem um operador lá? Você vai lá no Astronomer Registry, pesquisa, se ele estiver lá, você vai ter uma documentação, vai ter todo o processo, tem DAGs de exemplo para você copiar e colar, como a gente de TI adora, né? A gente só copia e cola. Quer dizer, minha esposa fala isso para mim, cara, o que você faz tanto? Você só copia e cola o dia todo. Essa é a ideia, né? A gente só tem que saber onde vai copiar e onde vai colar, mas de resto... Luan, há uma dúvida também sobre CDC. Você comentou um pouquinho. A gente está utilizando o Debizium para gerenciar, entender um pouquinho. O Airflow também consegue gerenciar, entender se caiu algum fluxo? Você consegue criar todo esse fluxo, mas eu diria que o Debizium vai fazer muito bem o processo do CDC, eu deixaria ele fazendo isso. Tá? Ele é uma tecnologia que foi criada para fazer isso. E outra coisa, o pace dele é diferente. Né? O Airflow ele é uma tecnologia que, por mais que ele funcione muito bem, no site diz isso, ele trabalha com batch. E o CDC pode ser batch, mas também pode ser tempo real. Então, dependendo de como você vai imprimir o CDC, você vai ter problemas de gerenciar ele dentro do Airflow. Então, talvez não seja o melhor caminho para você. Tá? E, para finalizar, queria deixar um presente para vocês, aí para agradecer o iFood. Eu estou liberando só para quem está aqui, tá? O curso gratuito da Engenharia de Dados Academy, que é Engenharia de Dados para Iniciantes, com mais de 10 horas de conteúdo gratuito para vocês. Então, assina lá. E esse é o meu obrigado, agradecer a todo mundo, e a gente se vê no próximo evento.